Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, boa quinta-feira. Estamos na quarta semana. O título dessa semana é A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Versículo do Orarei. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. 2 Timóteo 3,11. Título de hoje: O arranjo do Espírito é para o avanço do Evangelho. Todo o arranjo do Espírito Santo é maravilhoso e contribui para o Evangelho. Depois de entrar em Antioquia da Pisídia, Paulo foi à Galácia. Talvez muitos não saibam, mas o motivo de ele ter ido a essa região foi uma enfermidade física. Gálatas 4,13. Se Paulo não estivesse com essa enfermidade física, não teria pregado o Evangelho aos Gálatas e, consequentemente, não teria alcançado Timóteo. Sua avó e sua mãe nem teriam estabelecido a igreja em Icônio, Listra e Derbe. Essa enfermidade a que Paulo se refere, muito provavelmente era algum problema grave nos olhos. De alguma forma, era algo horrível, a ponto de se esperar que os Gálatas sentissem repugnância. Contudo, não só eles não fizeram como estavam dispostos a lhe dar seus próprios olhos. Assim sendo, ele entrou na Galácia em busca de tratamento médico. Isso tudo fez parte da operação e do arranjo do Espírito. Às vezes você não entende por que ficou doente ou porque aconteceu alguma coisa desagradável. É o Espírito fazendo as coisas. Se algo diferente aconteceu em sua vida, não murmure, porque é o Espírito fazendo algum arranjo. Aproveitemos para louvar o Senhor, porque Ele sabe fazer arranjos. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo traz outros detalhes acerca de sua entrada na Galácia. Mesmo em meio a grande perseguição e sofrimento, Paulo continuava a pregar o Evangelho na Galácia. O Evangelho foi recebido pelos Gálatas e naquele tempo as igrejas foram levantadas. A verdadeira obra do Espírito suscita a oposição daqueles que estão sob o governo de Satanás, como o próprio Paulo alertou. Os compositores dinâmicos, por exemplo, em seus muitos testemunhos, contam sobre o quanto são perseguidos pelos guardas, principalmente quando atuam no shopping center. Contudo, a ousadia deles só aumenta a ponto de abordarem as pessoas nas praças de alimentação, enquanto estão comendo. Embora encontremos essas dificuldades, o Evangelho sempre vencerá. Em meio a tanta resistência na Galácia, Paulo gerou Timóteo, um precioso cooperador. Querido irmão, por causa de uma enfermidade sobre o arranjo do Espírito, o apóstolo Paulo obteve muitos ganhos para o Evangelho na região da Galácia, e também um jovem cooperador tão precioso. Timóteo era distinto entre os cooperadores de Paulo, o qual afirmou que não tinha ninguém de igual sentimento. Ou seja, seu jovem cooperador tinha profunda cumplicidade com ele. Eles, de fato, eram unidos e identificados um com o outro. O Espírito administra todas as coisas. Não temos capacidade nenhuma para realizar a obra do Senhor. Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus a grandeza das revelações, os mistérios da economia de Deus, mas sem a operação do Espírito, sua obra não seria nada. Quando os compositores dinâmicos saem para praticar o posso orar por você, o Espírito, que é único, onisciente, onipresente e onipotente, já visitou o coração das pessoas. O Espírito pode fazer tudo, ele conhece tudo, ele tem poder para tudo. Se nós apenas nos prontificarmos como canais, com o coração limpo, consciência boa, a fé sem fingimento,
daremos condições para o Espírito nos usar. Desse modo, quando nos usa, o Espírito faz uma obra grandiosa. Não é de admirar que a comportagem dinâmica alcança milhões de pessoas por ano. É o Espírito quem usa o Avança Jovem para recrutar cada vez mais jovens a se engajar no exército de Deus. É o Espírito quem capacita a rede de cuidado das irmãs a ganhar muitas mulheres em várias igrejas. É o Espírito quem atua para que o expolível ganhe a simpatia das autoridades, tenha a empatia do povo e da mídia. Encoraje as lideranças a aproveitar esse bom momento. Abra os olhos para aquilo que o Espírito tem feito, para ver os instrumentos que o Espírito tem usado e se esforcem para se envolver nisso. Peçamos ao Senhor um caminho em nosso continente, em nosso país, para que de alguma forma o Espírito opere com força total nesse momento da aurora. Pergunta: como se deu a entrada de Paulo na Galácia? Como se deu a entrada de Paulo na Galácia, né? A gente viu hoje na leitura que até mesmo uma enfermidade, uma grave enfermidade, nos olhos do apóstolo, o Espírito pôde usar. Porque foi lá na Galácia, naquela região, que ele pôde conhecer e, de uma certa forma, levantar um dos maiores cooperadores que Paulo poderia ter, que foi o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem distinto entre os cooperadores de Paulo. E ele chegou até a afirmar que não tinha ninguém de igual sentimento. Era um jovem cheio de cumplicidade com o apóstolo. Isso é maravilhoso. Então, amados, como o título de hoje fala que a obra, ela realmente é do Espírito, né? O arranjo do Espírito é para o avanço do Evangelho. Então, existe muitas formas do Espírito vir a trabalhar. E o trabalhar do Espírito gera obra? Não, gera fruto. Então, o fruto do Espírito, Senhor Jesus. Então, amado, maravilhoso ver, né, como numa situação aparentemente desagradável, gerou algo que foi de muito fruto, tendo em vista que a igreja em Icônio, em Listra e em Derbe foram geradas por mulheres, pela mãe e pela avó de Timóteo. Mas que coisa, Eunice, né? E Lloyd. A gente vê, irmãos, como de fato nós precisamos depender do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onipresente, onisciente, né? E onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele prepara todas as coisas. Basta abrirmos o nosso coração. O irmão também compartilhou sobre os jovens, né, da comportagem dinâmica, que sofrem oposição, né? Quando a obra é de Deus, o mundo ele se levanta. Até mesmo os guardas no shopping center, eles de uma certa forma se levantam contra aquela obra de posso orar por você. Mas os jovens têm desistido? Não, eles têm perseverado. Eles têm sido ousados, até mesmo em pregar em praças de alimentações. Como precisamos, amados, ser guiados. Existe uma obra, existe uma igreja, a obra do Espírito, o trabalhar do Espírito, tudo é de Deus. Senhor Jesus, que nós possamos estar abertos a esse trabalhar e, acima de tudo, buscar ter experiências por meio da obra do Espírito, né? Jesus é o Senhor, amados. Ótima quinta-feira. Aleluia.